Turma, é um prazer estar aqui de novo com vocês, tá? Da nossa disciplina aí de Geografia. Esse vídeo é voltado para o 8º ano. Lembrando que nós já estamos no PET 2, atividade da primeira semana, e as atividades da página 44 até a página 47. Olha, eu vou falar uma coisa de fundamental importância. É fundamental que todos façam as tarefas na data correta. Vamos fazer atividades todas as semanas, sem deixar acumular, né? No grupo foi postado um cronograma que mostra qual professor estará ali disponível no grupo do WhatsApp para poder tirar sugestões, dar sugestões, tirar dúvidas. Então, se organizem melhor através dessa tabela, ela está ali para poder ajudar vocês, tá? Quero falar também que é fundamental que você faça a sua pesquisa, lembrando que o computador, o Google é ótimo para a gente pesquisar coisas, né? Mas vamos lembrar de pesquisar em fontes confiáveis, fontes seguras, tudo bem? Nos livros didáticos também é muito bom da gente pesquisar. Então fica aí a dica, tudo bem? Continuando então aqui. Bom, atividade 1. Para você, o que significa viver em sociedade? O que é ser brasileiro? Atenção, vou falar o seguinte para vocês. Esse vídeo é de correção das atividades. Mas algo importante que vocês devem lembrar é que não existe apenas uma resposta correta. Então, essa aqui, por exemplo, é uma resposta um pouco mais pessoal, para você. Eu vou dar uma sugestão de resposta, mas eu queria que você fizesse a sua própria resposta ou pelo menos tirasse base dessa resposta que eu coloquei aqui e monte a sua resposta, tudo bem? Porque você fazer sua pesquisa é fundamental, ok? Então, para você, o que significa viver em sociedade? É a gente viver em um determinado local, um mesmo território, normalmente com os mesmos costumes, falando línguas próximas, com pequenas derivações, com uma série de tradições que existem ali que identificam a gente, torna a gente único, diferente dos outros. E aí pergunta embaixo, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro é a pessoa que nasceu no Brasil e que junto com ela vem com todas essas tradições, todos esses costumes, né? Tudo isso que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, tudo bem? Olha, 2. As palavras nação, território, país, estado e governo são usadas muitas vezes como sinônimas. No entanto, existem diferenças entre as definições de cada uma delas. Vamos entender melhor? Tá. Tem a tabela, tem um gráfico aí abaixo, né? Nós temos aí o primeiro que é o termo, depois a definição e os exemplos, tudo bem? Eu vou ler o termo e a definição. Exemplo, eu sugeri alguns aqui, mas como eu disse para vocês, façam suas pesquisas, encontrem outros exemplos, existem diversas outras respostas corretas, tudo bem? Então, termo nação, uma união entre o mesmo povo com o sentido de pertencimento de uma união entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Então, nação é tudo aquilo que eu acabei de falar. Nação envolve as culturas. Claro que o Brasil, um país tão grande, terão culturas diferentes, né? Mas isso tudo acoplado, unido, né, forma a nossa nação. Território, o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania, onde o Estado exerce um controle de poder. Como assim? Território sempre envolve poder. Normalmente esse poder ele significa o seguinte: a, alguém vai estar mandando naquele pedaço ali. Alguém tem que mandar ali. E no espaço vizinho, onde acabar aquele território, vai ter outro território com outra pessoa mandando. E naquele outro território pode ter leis diferentes. Tá? Então, território é um conjunto de leis, um conjunto de pessoas que se organizam, né, e que comandam um determinado lugar. Tá? Ó, país é um conceito genérico referente a tudo o que se encontra no território, por exemplo, tudo que está dentro do Brasil, não só físico, abstrato também, né? Continuando, denominado por um estado e
apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais, entre outras. Então, sobre a natureza, sobre a economia, as roupas que as pessoas vestem, o estilo de música, o quanto as pessoas ganham, o quanto elas estudam, religiões, isso tudo influencia, tá? Estado, pessoal, atenção, Estado. Eu queria mostrar para vocês o seguinte: Estado, sempre que ele tiver escrito com a letra maiúscula, né, ele se refere a um governo, não precisa necessariamente ser o Estado de Minas Gerais, o Estado de Goiás. O Estado significa um governo de um determinado lugar, quando ele tiver com a letra maiúscula. Quando ele tiver com a letra minúscula, ele pode também significar um local do nosso país e pode significar um estado físico, né? A água está em estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Então a gente tem que tomar cuidado com essa inicial da palavra estado aí, se ela é maiúscula, se ela é minúscula, tudo bem? E por último aí nós temos o governo, que é uma organização que é a autoridade governante de uma unidade política, o poder de regra de uma sociedade política, ou o aparato pelo qual o corpo governante funciona e exerce a autoridade. Tudo bem? Então, lembrando aí que eu quero que vocês façam e dêem os seus exemplos, pesquisem outros exemplos, tudo bem? Continuando aqui. 3. Explique a afirmação. Os funcionários públicos são servidores da sociedade. Os funcionários públicos são servidores da sociedade. Você concorda com essa afirmação? Dê exemplos positivos e negativos. Então você tem que responder se você concorda ou não e dar exemplo positivo e negativo. Ela também é uma resposta pessoal. Mas sim, o servidor público, né, eles são funcionários que têm o objetivo de tentar servir, melhorar a qualidade do serviço prestado, né, sempre estar auxiliando de alguma maneira a sociedade pela qual ele presta o serviço, tudo bem? Ponto positivo. Nós temos direito de cobrar, pois somos nós quem pagamos através dos impostos. Então, o funcionário público ele é pago através dos impostos que a sociedade paga, tá? Ponto negativo. Por vezes, os políticos aproveitam o seu poderio ali e acabam colocando pessoas da própria família para poder trabalhar no governo. Isso, por lei, é proibido. Se chama nepotismo, tá? Então, isso aí seria um ponto negativo. Bom, mapas, né? A gente observando aqui, né, nós temos aí 5 mapas, os 5 mapas mostrando o Brasil, só que o Brasil em períodos diferentes, épocas, anos diferentes. Isso aqui são mapas históricos, tá? Então, esse conteúdo nosso é um conteúdo que a gente poderia fazer uma interdisciplinaridade com conteúdo de história, né? Que é exatamente isso que está mostrando, que o Brasil em 1534 tinha um determinado formato, a gente pode ver o formato das capitanias hereditárias, que mostra aqui. Em 1789 ele ganha uma grande extensão territorial, e aí ele vai se transformando conforme vai passando o tempo, né? Vamos ver lá. 4. O que pode fazer com que as fronteiras dos estados, no caso que está mostrando ali naquele mapa, recuem, avancem, deixem de existir? O que faz um país mudar? Bom, tá aqui a minha sugestão de resposta, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, né? Para que elas deixem de existir, um país, estado ou cidade tem que se integrar com seu vizinho, quer dizer, duas cidades teriam que se tornar uma só, ou uma cidade se dividir em mais de uma. Normalmente uma cidade do tamanho do Prata, onde tem vários distritos, vários povoados, né? Normalmente a tendência de um povoado, com o passar do tempo, se ele for se desenvolvendo, começando a gerar uma economia, uma renda, ele se torna primeiro um distrito, né, onde começa a regulamentar algumas leis ali, ainda é comandada pela parte urbana, mas com o passar do tempo ela pode se emancipar, pode se tornar outra cidade, tá? Então isso aí pode acontecer. Um exemplo para vocês, quando a gente volta ali naquele mapa, olha a diferença de 1943 para 1990. A gente acha que talvez não mudou tanto, mas olha como mudou. Naquele período, em 1943,
Não existia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era tudo um estado só. Ainda não tinha feito a divisão. O estado de Goiás também ainda era um só. Não existia o estado de Tocantins, ainda não havia feito aquela divisão, né? Então, os estados também podem se dividir, né? Há 3 anos atrás, foi solicitado que o estado do Pará se dividisse em 3 estados. Mas aí essa lei acabou não vigorando, tudo bem? Então é só para vocês entenderem um pouquinho melhor do que pode acontecer. Continuando. 5. Os mapas acima foram alterando até chegar ao mapa que conhecemos hoje. Cite algumas diferenças entre eles. Pessoal, eu coloquei aqui várias respostas, tá? Uma resposta um pouco maior essa, por quê? Porque tem muita coisa que alterou, né? Vamos colocar aqui o mapinha para vocês verem, mas olha, a resposta começa aqui e passa para essa outra página aqui. Tudo bem? Vamos. Mas eu vou comentar só em cima dessa resposta aqui. É justamente o que eu estava acabando de falar para vocês. Ah, início eram as capitanias hereditárias, depois, conforme os tropeiros, a mineração, a produção de cana-de-açúcar, que foi os ciclos econômicos que a gente já falou no PET anterior, o território brasileiro ele vai se transformando, né? Então, vários motivos levam ele a se transformar. E aí, se você for observar essas datas, os anos aqui, a gente vai ver que existe uma grande quantidade de transformações. Tudo bem? Então, essa daqui é a continuação da resposta 5. Só lembrando que isso é apenas uma sugestão de resposta, tá? Então, espero que vocês não copiem, espero que vocês façam suas pesquisas e utilizem essa sugestão minha aqui para vocês apenas verificarem se está no sentido correto as respostas de vocês, tá bom? No mais, queria agradecer a vocês pela presença. Para a gente fechar, coloquei uma imagem aqui que eu achei muito interessante, né? Queria que vocês, quando eu falo para vocês pesquisarem, buscarem suas próprias respostas, que não existe uma resposta correta, eu estou falando o que para vocês? Eu estou falando para vocês pensar fora da caixa, né? Não aceitar aquilo que está pronto, pesquisar a sua própria resposta, né? Então que fica aí a dica para vocês. No mais, além da pesquisa de vocês, estou aqui à disposição para tirar dúvidas, para ajudar vocês no que precisarem. Contem comigo e até a próxima. Um abraço para vocês.